Boa noite, boas-vindas a você. Hoje vamos estudar um assunto importantíssimo para você, assistente social, perito e perita: tutela e curatela. Preparem aí já papel e caneta. Hoje eu vou passear aqui em 1, 2, 3, 4, em 5 leis. Vou me basear nela, toda a nossa aula está baseada em 5 leis e eu já vou falar quais são para vocês irem anotando e depois vocês vão colocando só os artigos para na hora que vocês forem estudar, tá? Nossa aula hoje está baseada, gente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Ela está baseada no ECA comentado também, que na hora de preparar a aula eu vou para o ECA comentado. É fácil de encontrar também no YouTube também, mas é fácil de encontrar na internet, tá? Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos também para o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vou utilizar ainda o Código Civil e vamos utilizar o Código de Processo Civil. Se eu falei muito rápido, vou mais devagar, anotem aí. Vamos utilizar a lei Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA comentado, Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Código Civil e Código de Processo Civil, tá? Toda a aula de hoje está baseada nestas leis e eu vou citar alguns artigos delas, tá? Eu vou falando em qual que tá para vocês irem anotando aí. Gente, vamos primeiro de tudo curtir. Aqui no Instagram vocês mandem coraçõezinhos, manda aviãozinho aí, fala pro pessoal que já começou. YouTube também, curte aí. O pessoal que não me segue nas minhas redes, YouTube Regiane Lujan, Instagram Regiane Lujan também. Me sigam mutuamente aí, tô todos os dias nos stories trazendo bastante conteúdo. Então, curtam e compartilhem pra gente poder entrar no assunto aqui da nossa aula de hoje, tá bom? Vamos lá, olha só. Tutela e curatela. O que nós vamos aprender sobre esses dois conceitos hoje? Na verdade, esses dois conceitos são institutos jurídicos, ou seja, eles precisam ser provocados judicialmente, precisam de processo jurídico. Eles são institutos jurídicos. E o que eles têm em comum? O que eles têm de diferente? A quem eles se aplicam? Por quê? Vamos falar sobre tudo isso já. Olha só, a tutela e a curatela, eles são institutos jurídicos e eles têm um fim específico, um fim preciso. Eles têm uma finalidade em comum. E esta finalidade principal, essa finalidade em comum que a tutela e a curatela têm é o quê? É a proteção, o cuidado e a assistência a pessoas incapazes de acordo com a lei. Por que eu usei o incapazes entre aspas? Porque a gente não utiliza esse termo incapaz, tá? No entanto, todas essas legislações aqui no Código Civil, no Código de Processo Civil, existe o termo incapaz para se referir à curatela. Então, a gente vai utilizar esse termo incapaz quando eu estiver falando letra de lei, quando eu estiver lendo legislação e quando eu for falar aqui nos meus comentários, se eu utilizar incapaz, por favor, vou estar em aspas, porque a gente não utiliza esse termo, tá? Então, explicado aí quando eu utilizar o termo incapaz, tá, gente? Porque é um termo que a gente não utiliza, a gente utiliza sempre pessoa com deficiência, né? Mas aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse termo para explicar também sobre a curatela, porque é para a pessoa que está que ela está incapacitada para os atos da vida civil, não totalmente ou parcialmente. Então a gente vai falar sobre isso aqui tudo nessa aula de hoje, tá bom? Então não utilizo esse termo, mas durante a aula vou estar utilizando pelo fato de estar na letra da lei, tá? Então tutela e curatela têm um fim especial que é de proteger, de cuidar e dar assistência àquelas pessoas que estão impossibilitadas de fazer suas próprias escolhas. Elas estão impossibilitadas de decidir pelos seus atos, pelos atos da vida civil, tá bom? Nós vamos começar então
com a tutela, tá? Primeiro eu falei dos dois institutos jurídicos que têm o mesmo fim, que é proteger, tutela e curatela. E agora eu vou falar deles separadamente, tá bom? O que a gente vai falar sobre a tutela? Onde está previsto a tutela? Onde está prevista essa tutela? No ECA está previsto a tutela, tá? Em outras legislações, mas eu vou me especificar aqui no ECA. Então, com isso, você já subentende que a tutela é para quem? Se eu estou falando que ela está no ECA, a tutela é para quem? Muito bem, minha gente. Tutela é para crianças e adolescentes, ou seja, aquelas pessoas que têm menos de 18 anos. Tutela é para crianças e adolescentes. Olha só, o artigo 36 do ECA traz que a tutela será deferida nos termos da lei civil à pessoa de até 18 anos incompletos. Então, crianças e adolescentes, pessoas de 0 até 18 anos incompletos, é a tutela. Olha o parágrafo único. O deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Então, a gente entende que pode ser tutelada aquela criança que, olha só o que traz aqui, perdeu seus pais, né? O falecimento dos pais, ou eles estejam sendo julgados ausente, ou em caso dos pais perderem o poder familiar. Isso tá no Código Civil, artigo 1728. Quem estiver anotando, eu vou, na hora de falar os artigos, eu vou falar um pouquinho mais devagar para vocês poderem anotar, tá bom? Então, no ECA tá no artigo 36, parágrafo único também, o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. E isso se confirma lá no Código Civil, no artigo 1728. Por isso que eu falei para vocês que eu vou passear aqui por estas leis, porque estas leis, elas se completam, elas se complementam. Então, eu falei lá no artigo do ECA e agora eu vou para o Código Civil 1728. Os filhos menores são postos em tutela. Menores porque é letra da lei, tá, gente? Os filhos menores são postos em tutela quando? Com o falecimento dos pais ou sendo julgados ausentes e em caso de pais decaírem do poder familiar, quando é destituído o poder familiar. Os jovens de 16 a 18 anos, eles podem ser emancipados. Então, tutela, curatela para crianças e adolescentes com menos de 18 anos. No entanto, a lei prevê a possibilidade de emancipação para aquele jovem que tem de 16 a 18 anos incompletos. Olha só, os menores de 16 anos, aqueles que têm menos de 16 anos, eles são absolutamente incapazes, tá? Absolutamente incapazes para decidir atos da sua vida civil. Absolutamente incapazes. De 16 a 18 anos, eles são relativamente capazes, ou seja, pode haver emancipação desses jovens por alguns motivos, tá? Pode haver a emancipação por alguns motivos. Então, mesmo que ele tenha 17 anos e os pais perdem o poder familiar, ele vai ser tutelado por alguém. Mas se ele for emancipado, não cabe tutela, porque a partir do momento que ele é emancipado, ele é responsável para decidir pelos seus atos da vida civil. Olha só, o que é essa emancipação? A emancipação, ela é uma independência. É uma libertação de ter alguém para cuidar. É como se ele tornasse a maioridade, ele já se tornasse
maior de 18 anos, que é aquele que já tem responsabilidade para resolver e decidir as suas coisas. Pelo menos é o que está escrito, né? A gente não utiliza o termo menor para se referir à criança, mas a gente pode utilizar o termo menor de 18 anos, tá? Então a gente não fala assim, aquele menor, não. Mas quando você está falando com um complemento menor de 18 anos, aí a gente pode utilizar, tá bom? Mas quase que inutilizável. A gente não costuma utilizar o termo menor. Eu já dei aula aqui sobre termos em desuso, já falei sobre isso. Qualquer dia eu posso voltar a falar sobre esse assunto. Mas não vamos nos ater aqui. Vamos continuar aqui com relação à emancipação. Então, de 16 a 18 anos, ele pode ser emancipado. Ele vai ter as suas próprias responsabilidades, ele vai poder assumir seus compromissos, suas responsabilidades, ele vai poder comprar, ele pode vender, assinar documento, ele pode casar, se ele for emancipado. E neste caso, não vai caber tutela para ele, tá? Então, a partir dos 18 anos, a pessoa é plenamente capaz de praticar os atos da vida civil. Com menos de 18 anos, tem aqueles que são incapazes, que é menos de 16 anos, e de 16 a 18 são aqueles relativamente capazes, tanto que pode haver a emancipação dessas pessoas, tá? Então, já entendemos que tutela é para crianças e adolescentes, tanto que ela está prevista no ECA, tá? Agora, com isso, você já deve entender a quem se destina a curatela. A quem se destina a curatela? Vamos lá? Quero saber. Coloca aqui para mim. Cadê o pessoal? Maiores de 18 anos, muito bem. Aos adultos, né? Aqueles maiores de 18 anos. Então, essa é a grande diferença entre tutela e curatela, tá? Curatela é para aqueles que têm mais de 18 anos, que já são capazes, no entanto, encontram-se impossibilitados por algum motivo e precisam ser curatelados. Mas existem, gente, várias situações e eu vou trazer aqui para vocês quem pode ser curatelado, o porquê e como isso acontece. Tá? Curatela para aqueles que têm mais de 18 anos, que já têm uma capacidade de decidir, mas no momento eles estão impossibilitados. Essa curatela pode acontecer parcialmente ou totalmente. Vou falar sobre isso aqui, tá? A curatela pode ser para um idoso, pode ser para uma pessoa com deficiência, pode ser também para outras pessoas que já eu vou falar, que eu vou trazer para vocês no Código Civil. A lei traz no Código Civil a respeito da interdição e a respeito da curatela. O que é a interdição? A interdição é um processo que corre antes da curatela. Vai correndo o processo da interdição. Ali o juiz vai identificar essa incapacidade dessa pessoa e quando é decretada essa interdição, automaticamente ele tem que nomear um curador. Então, esse curador precisa ser nomeado, é onde entra-se a curatela. E estes institutos devem ser provocados por processo judicial. E aí, por que eu tô trazendo essas coisas, essas informações a respeito de tutela, curatela, plenamente capazes, relativamente capazes? Porque sempre o perito e a perita social pode ser nomeada para fazer processo. Aqui alguém já falou que estava com processo de tutela, né, de curatela, e um de tutela também, que era para uma criança. Então, olha só, nós sempre somos requisitados para fazer perícias, sempre vai ter a nomeação de peritos e peritas para fazer um estudo social, para fazer uma análise da situação, produzir um laudo com informações, com informações das necessidades daquela pessoa. Você vai conhecer aquela realidade e identificar se essa curatela vai ser total, parcial, se esse pretenso curador aí, ele tem condições de assumir esse encargo. Então, a gente vai fazer uma perícia para identificar todas essas situações. Você vai entrevistar tanto a pessoa que vai ser curatelada, como o curador. Tem que fazer estudo social, tem que fazer uma análise da realidade, tem que conversar, conhecer, entender a situação, para você fazer um laudo, para subsidiar
essa decisão do juiz. Para o momento que ele for decretar esse instituto, para o momento que ele for decretar essa curatela, ele possa saber até que ponto é essa curatela, se é total, se é parcial, que partes vai ser curatelado, quem que vai curatelar, quem que vai cuidar, o que que vai fazer. Já eu vou chegar nessa parte aqui que é bem detalhadinha. Então, o juiz que vai decidir, tá? Essa é uma decisão judicial. É uma decisão judicial. E aí, ele vai estabelecer ali, ele vai decidir e ele vai dizer como vai se dar essa curadoria. Como que essa pessoa vai fazer. Ele vai delimitar até que ponto esse curador vai decidir ou não por essa pessoa. Até prestar contas essa pessoa precisa. Tá na lei, vou mostrar para vocês já já. Então, olha só. Mesmo a pessoa com deficiência, ela é plenamente capaz de decidir pelos seus atos da vida civil, tá? Claro, há exceções. Há algumas pessoas com deficiência que não têm condições, mas a grande maioria, sim, ela tem plena condição de decidir pela sua vida civil. Então, o juiz vai pontuar até isso, até que ponto esse curador pode decidir ou não por aquela pessoa. Em que condições ele vai assumir essa curatela? Olha só, o Código Civil, no artigo 1767, para você que está anotando, Código Civil, artigo 1767, está escrito assim, ó. Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. O que quer dizer transitória ou permanente? Ou seja, aquela pessoa, por algum motivo eventual, por uma situação momentânea, ela não pode decidir algumas situações. Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!